Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 20. Deixa eu ver que dia que é hoje, que eu não tô. Olha, hoje é dia 27 de agosto de 2022, ok, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Se você chegou aqui, se você tá entrando aqui pela primeira vez, eu tenho esse canal, que é um canal de leitura, né? Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem essa força, ative o sininho, né, das notificações, compartilhem, deixem um like, me ajudem a progredir, né, a expandir esse projeto, que é compartilhar o conhecimento que a gente adquire com aquelas pessoas que porventura, em algum momento, não podem comprar um livro ou não tem tempo, mas é isso aí, pessoal. Essa é a minha contribuição para que a história não seja apagada, a verdadeira história, ok, pessoal? Então vamos lá? A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, influência e ajuda de Cuba à luta armada na América Latina. O movimento comunista internacional sempre objetivou estender seus domínios sobre a América Latina. Em 1956, 82 revolucionários comandados por Fidel Castro desembarcaram do iate Grama no litoral sudeste de Cuba. Foram emboscados pelas tropas de Fulgêncio Batista. Só restaram 12 que se refugiaram nas selvas de Sierra Maestra, onde continuaram a pregar a luta armada contra o regime de Batista. Com o tempo, formaram um exército guerrilheiro que marchou em direção ao centro do país. Em 1º de janeiro de 1959, colunas guerrilheiras lideradas por Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos entraram em Havana, apoiadas pela população civil contrária a Fulgêncio Batista. Fidel Castro, nas primeiras semanas, fuzilou mais de 700 pessoas, aí incluindo 600 militares que pertenciam ao exército cubano. Ao longo dos anos, os fuzilamentos continuaram. Estima-se que mais de 17 mil cubanos tenham sido executados no paredão. Assim, conseguiu dominar Cuba. Quando anunciou ao mundo que a sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou em armamento, munição, petróleo e divisas que atingiram o valor de $1 bilhão anualmente. Estava encravada na América Latina uma cunha para facilitar os propósitos da União Soviética na tentativa de dominá-la. A Revolução Cubana teve grande influência sobre os movimentos guerrilheiros em vários países latino-americanos, onde eclodiu a luta armada. A teoria do foco de Regis Debray, baseada na Revolução Cubana, conferia prioridade absoluta à luta armada. O foquismo pregava a ação de pequenos grupos em locais propícios, que cresceriam e se alastrariam pelo país, como foi feito por Fidel em Cuba. Nas décadas de 50 e 60, a América Latina vivia uma tênue democracia. Na Bolívia, com Víctor Paz Estenssoro, que é 1952 até 1956, e 1960 até 1964, e Hernán Siles Suazo, 1956 até 1960. No Chile, durante os governos de Jorge Alexandre Rodrigues, 1958 até 1964, e Eduardo Frei Montalva, 1964 até 1960. Na Argentina, sob os governos de Arturo Frondizi, 1958 a 1962, e Humberto Illia, 1963 até 1966. No Uruguai, os partidos tradicionais se alternavam no poder. Blancos, 1959 e 1967, e Colorados, 1967 até 1973. Eu tô com a voz rouca, viu, pessoal, porque tá difícil. No Uruguai,
No Peru, o presidente Manuel Prado Ugarteche fora eleito para o período de 1956 até 1962. Na Venezuela, fora eleito o presidente Rómulo Bittencourt para o período de 1959 até 1964. Na Colômbia, governaram Alberto Lleras Camargo, 1958 até 1962, e Guillermo León Valencia Munoz, 1962 até 1966. No Brasil, o Brasil vivia sob os regimes democráticos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1956 até 1961. Jânio Quadros, 1961, e João Goulart, 1961 a 1964. A União Soviética, com o apoio incondicional de Fidel Castro, usando os partidos comunistas e outras organizações marxista-leninistas dos países latino-americanos, iniciou uma campanha para dominar com a ideologia comunista a América Latina. Começaram, então, insufladas pelos partidos comunistas locais, as greves políticas no operariado, nas universidades, nos sistemas bancários, nos transportes, tudo acompanhado pela agitação e propaganda utilizadas pelos sindicatos e pelas representações estudantis. As palavras de ordem eram as de sempre: luta contra o imperialismo yankee e o capitalismo, luta a favor dos excluídos, pela liberdade e outras. Em 1964, o Brasil caminhava a passos largos para a implantação de uma república marxista-leninista, com os comunistas infiltrados no governo e minando as estruturas do Estado. Já se julgavam senhores do governo, mas reconheciam e proclamavam que só lhes faltava o poder, como os historiadores comunistas hoje reconhecem. A contra-revolução estancou provisoriamente essa escalada, frustrando a segunda tentativa de tomada do poder. A primeira tentativa ocorrera em 1935, durante a intentona comunista. Na Venezuela, a guerrilha, conduzida pelo Partido Comunista Venezuelano, começou a operar em 1962, tendo como principal dirigente Douglas Bravo. Na Colômbia, as organizações que optaram pela luta armada começaram a atuar, mas ostensivamente em 1964, tendo como dirigente principal o padre Camilo Torres. No Peru, entre 1961 e 64, surgiu a Frente de Esquerda Revolucionária de tendência trotskista. Esses movimentos na América Latina, não coincidentemente, tiveram um substancial impulso e um decisivo apoio a partir da vitória de Fidel Castro em Cuba e se fortaleceram com a criação de organizações internacionais que os apoiaram e congregaram sobre a única direção. Naquela época, a Guerra Fria aterrorizava a Europa, literalmente dividida entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O conflito leste-oeste se manifestava com maior intensidade nos países da África, da Ásia e da América Latina, e na eclosão das guerrilhas coloniais do continente africano, orientado pelas organizações que abordaremos a seguir. A Tricontinental. Existia, no início dos anos 60, uma organização comunista sob orientação da China, denominada Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia e da África, a OSPA. Em 1965, a OSPA, em uma conferência realizada em Gana,
decidiu que a próxima reunião seria em Havana, com a finalidade de integrar a América Latina ao movimento. Entre 3 e 15 de janeiro de 66, realizou-se em Cuba a primeira conferência da agora denominada Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, OSPAAL, a sigla, que ficou conhecida como a Tricontinental. A União Soviética não aceitou a manobra chinesa para colocar a América Latina sob a sua influência. Assim, a Tricontinental passou a ser disputada por duas vertentes do comunismo internacional, a China e a União Soviética. Fidel Castro, alinhado com Moscou, rompeu com a China, e a Tricontinental passou a ser dominada pela influência soviética. Compareceram a essa conferência representantes de 82 países, sendo 27 da América Latina. Representavam o Brasil Aloysio Palhamo e Celso Ridean Barcelos, indicados por Leonel Brizola, Ivan Ribeiro e José Bastos, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Vinícius Caldeira Brandt, pela Ação Popular, AP, e Félix Ataíde da Silva, ex-assessor de Miguel Arraes. Nos debates, predominavam as discussões sobre a utilização da luta armada como instrumento de tomada de poder. Oswaldo Dorticós, presidente de Cuba, declarou na conferência que, abram aspas, todos os movimentos de libertação têm o direito de responder à violência armada do imperialismo com a violência armada da revolução, fecham aspas. Fidel Castro, em seu pronunciamento, afirmou que, abre aspas, a luta revolucionária deve estender-se a todos os países latino-americanos, fecha aspas. Che Guevara, em sua mensagem aos povos do mundo, entre aspas, através da Tricontinental, assim se expressou, abram aspas para o maldito. Na América Latina, luta-se de armas na mão. Na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia se despontam já os primeiros sinais. Vou ler de novo. Abre aspas. Na América Latina, luta-se de armas na mão. Na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia se despontam já os primeiros sinais no Brasil. Quase todos os países desses continentes estão maduros para essa luta que só triunfará com a instalação de um governo socialista, fecham aspas. Aspas novamente. O ódio intransigente ao inimigo deve ir além das limitações naturais do ser humano. Olha que horror. Deve se converter em violência seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. Um povo sem ódio não pode triunfar sobre um inimigo brutal. Fecham aspas. Isso é o Che Guevara que está dizendo, viu? Que disse. Abram aspas novamente. A América, continente esquecido pelas últimas lutas políticas de libertação, que começa a se fazer sentir por meio da Tricontinental, na voz da vanguarda de seus povos, que é a Revolução Cubana, terá uma tarefa de muito relevo, a da criação do segundo ou terceiro Vietnã do mundo. Fecha aspas. A declaração geral, elaborada ao término da conferência, recomendava, entre outras coisas, que, abram aspas, o direito geral dos povos para obter a sua libertação política, econômica e social pelos caminhos julgados necessários, incluindo a luta armada, incrementar a participação da juventude nos movimentos de libertação nacional, a publicação de obras clássicas e modernas a fim de romper o monopólio cultural da chamada civilização ocidental cristã, cuja derrocada deve ser o objetivo de todas as organizações envolvidas nessa verdadeira guerra. Fecham aspas. Então, vocês entenderam aqui que ele frisa bem que tem que derrubar a civilização ocidental cristã. Hoje a gente entende por que isso está acontecendo tanta perseguição à religião, aos cristãos. Vamos continuar. A Tricontinental oficializou a OPAAL, que é a sigla, OSPAAL,
que seria dirigida por um secretariado composto por um secretário-geral cubano e 12 membros, 4 para cada continente. A sede seria em Havana. Assim, os tentáculos do Movimento Comunista Internacional, MCI, expandiram-se para a América Latina de forma organizada, orientados no nível político e ideológico pelo Partido Comunista da União Soviética, PCUs, e conduzidos no nível estratégico pela OSPAL, o que dinamizou e impulsionou o processo revolucionário nas regiões periféricas que constituíam o denominado, entre aspas, terceiro mundo, ou seja, África, Ásia e América Latina. A OLAS. Salvador Allende, futuro presidente do Chile, participante da Tricontinental, apresentou uma proposta que foi aprovada por unanimidade pelas 27 delegações latino-americanas, a criação da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS. A sigla OLAS, em espanhol, significa ondas. Logo após a Tricontinental, ainda em janeiro de 66, foi criada a OLAS, numa reunião em Havana, com a presença de 700 delegados representando os movimentos revolucionários de 22 países. A sua finalidade era, entre aspas, unir, coordenar e estimular a luta contra o imperialismo norte-americano por parte de todos os povos explorados da América Latina. O documento final denominava, por extenso, a existência de um comitê permanente sediado em Havana, que se constituiria na genuína representação dos povos da América Latina. Dessa organização partiriam as ondas vermelhas, em cujas cristas estariam os movimentos revolucionários que inundariam a América Latina. A OLAS passou a ser dirigida por um comitê de organização com representantes de Cuba, Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Guatemala, Guiana e México. Como secretária-geral estava a cubana Haydé Santa Maria e a Luiz Palhamo como representante brasileiro. Orientada política e ideologicamente pelo PCUs e conduzida no nível estratégico pela OSPAL, caberia a OLAS conduzir e impulsionar operacionalmente o processo revolucionário na América Latina. Esse seria dinamizado, por um lado, pelo recrudescimento da guerrilha urbana e por ações de agitação, propaganda e recrutamento. Por outro lado, pelo estabelecimento da guerrilha rural com a criação de um foco guerrilheiro como em Cuba, ou em um exército popular de libertação, como na China. A OCLAE, estabelecida, né, outra sigla aqui, né, OCLAE, vamos saber o que ela significa. Estabelecida a estrutura vertical, PCUs, OSPAL e OLAS, que conduziria e impulsionaria o processo revolucionário e os movimentos revolucionários nas áreas periféricas do, entre aspas, terceiro mundo, faltava apenas definir o segmento social que se tornaria a fonte inesgotável de recursos humanos a serem aliciados, recrutados e treinados para realizar as ações terroristas e participar da luta armada. Percebam que eles... Como é que fala? Aqui, nesse parágrafo, está falando como que eles iriam criar as massas, né? Ou seja, os idiotas úteis, colocar as pessoas na frente, na linha de frente, na linha de tiro. Então, vocês percebam que esses movimentos, a MST, tudo, eles usam as pessoas. Assim como os movimentos estudantis, eles colocam as pessoas como massa de manobra. Lenin já dizia isso, né? Que eles usariam os idiotas, colocariam os idiotas úteis na linha de frente que morreriam por eles, morreriam pela causa. E é o que você vê, né? Entre 29 de junho e 11 de julho de 1966, aconteceu também em Cuba o 4º Congresso Latino-Americano de Estudantes, né, o 4º CLAE, quando foram aprovadas as resoluções que incitavam os estudantes à luta armada.
Abram aspas. Solenemente, a luta armada constitui hoje a mais efetiva e consequente forma de luta, fecham aspas. Mais aspas. A tomada do poder político em diferentes países da América Latina, em proveito das classes populares, não poderá ser feita pela via eleitoral ou parlamentar, mas pela violência, fecham aspas. O representante brasileiro nesse congresso foi o presidente da UNE, Fidélis Augusto Sarno, da AP, Ação Popular, né? O quarto CLAE tinha como objetivo a plena integração do segmento estudantil da América Latina com organizações anteriormente descritas. Visava, num contexto de maior amplitude, estimular e ampliar o processo revolucionário no continente. Para tanto, criou com sede em Havana a Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, o CLAE, né? Dirigida por um secretariado permanente, sendo José Jarbas Diniz Cerqueira, da AP, o representante brasileiro. A OLAS e a OCLAE, como veremos ao longo deste livro, foram as organizações que muito influíram e apoiaram a luta armada no Brasil. Foram as responsáveis pelo aliciamento de milhares de jovens estudantes que, iludidos, se tornaram militantes das mais variadas organizações terroristas, segundo o general Aguinaldo Del Nero Augusto em seu livro A Grande Mentira. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero, assim, de verdade, né? Eu agradeço a vocês que estão por aqui, não importa o número. Como eu falei hoje cedo com o meu filho, não tem problema. Eu só tenho 13 inscritos no meu canal e, assim, não tem problema. Um dia, eu acredito, foi o que eu falei hoje cedo, né? Esse material vai ficar aí na internet. Um dia vai chegar alguém. E assim, todos nós devemos contribuir. Nesses últimos 50, 60 anos, quem atuou no Brasil diretamente foi a esquerda. Mesmo você que nem acha que foi influenciado, você é. Você é influenciado porque você ficou esses últimos anos da sua vida assistindo a Rede Globo. E ali, sem você perceber, você assistiu uma novela, um programa e você estava sendo influenciado. Então, pessoal, assim, o Brasil acordou. Isso é fato. E agora que o brasileiro está tomando conhecimento como que foi essa atuação da esquerda no Brasil. Pense quantos jovens morreram iludidos por essas mentiras, né? Enquanto essas pessoas ricos aí, eles pregam assim a luta de classes, igualdade, não sei o quê, todas essas balelas que todo mundo sabe, mas na verdade eles vivem de uma maneira bem capitalista. Eles gostam do capitalismo. E eles iludiram muitas pessoas e muitos jovens morreram. Hoje você não vê mais, os jovens não estão de armas na mão. A arma deles é a arma da o quê? Da doutrinação nas escolas, nos desenhos, você vê isso constantemente. Então, assim, o Brasil acordou, o povo acordou, só que não basta só ter acordado, agora é necessário que nós façamos alguma coisa, assim, ocupar os espaços assim como eles ocuparam, ou seja, ter a mesma atitude deles de forma reversa, entende, pessoal? Então, assim, essa é a minha pequena contribuição. Esse livro aqui, né, A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o intuito dele é mostrar, porque hoje todo mundo que tem 30 anos, 40 anos, cresceu ouvindo a mesma coisa, essas frases, anos de chumbo, a ditadura militar, não sei o que, perseguição, repressão. Essas palavras ficaram no inconsciente das pessoas. E as pessoas cresceram acreditando. Quem tem 30 anos de idade, 40 anos de idade para baixo, cresceram acreditando que realmente teve assim, que de um dia para o outro, os militares acordaram e saíram batendo em todo mundo, quando na verdade não foi. Se você prestar atenção e você tiver curiosidade, mesmo que não seja aqui no meu canal, mas eu tô falando no meu canal porque eu já coloquei, eu tô fazendo uma sequência. O primeiro livro que eu publiquei, que eu narrei, né, que eu narrei, né, aqui no canal, é Holodomor,
que aconteceu logo um pouco tempo depois, que foi a Grande Fome. Conta como que foi, assim, depois da Revolução Soviética, em 1917, desencadeou, assim, eventos terríveis. Muitas pessoas morreram, que assolou a Europa a Grande Fome, certo? E já aí depois do segundo livro, que eu narrei, que também é maravilhoso, gente, eu indico assim, olha, sério mesmo, 1964, O Elo Perdido, que vem contar justamente porque é pós-guerra, certo? Né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então, vem ali contando como que foi a atuação do Partido Comunista Soviético na América Latina. Inclusive no Brasil. É impressionante. E aí, eu fiz questão, não por um acaso, esse livro é o terceiro que eu estou narrando, porque justamente aqui conta, né, já os acontecimentos que foram resultado da atuação direta do Partido Comunista, como que foi infiltrado, como que foi espiões, como que foi tomada, redações de jornal, como, né, no caso, em 1964, O Elo Perdido, né, o livro, ali conta como que foi a atuação do Partido Comunista Soviético, como eles financiaram jornalista, eles se infiltraram em meios de comunicação e vai indo, se infiltrando em todas as camadas do governo, e aí vai culminar nisso aqui. Então é muito interessante, se vocês se interessarem, eu recomendo, comece lá por Holodomor e vocês vão entender tudo direitinho, ok, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais.